E hoje é 2 pesos, 2 medidas. E aí, Deus é a favor, não é? Vamos falar sobre isso? Eu quero compartilhar, a palavra está ali em Provérbios 11, o verso 1. Diz o seguinte: balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. É algo interessante que essa palavra diz sobre essa questão de 2 pesos e 2 medidas. Deus não gosta disso. Deus realmente se alegra quando é sim, sim e não, não. Quando a mesma medida que eu meço para mim é a mesma medida que eu meço para o outro. Com a mesma severidade que eu corrijo o outro, tem que ser a mesma severidade que eu corrijo a mim. É isso que a palavra está falando, que essa balança enganosa é abominação. Olha essa palavra forte, né? Abominável. Deus abomina, Deus não aceita, Ele não recebe, Ele não concorda, não tem o aval dEle, não tem a anuência dEle. Ali, 2 pesos e 2 medidas. Será que a gente vive assim? Vamos parar para a gente pensar se nós vivemos isso hoje em dia. Você trata da mesma maneira, às vezes, uma pessoa, o seu chefe, como uma outra pessoa? A mesma reverência, o mesmo respeito. Se você encontrar, por exemplo, com um deputado, um ministro, um prefeito, você vai tratá-los com respeito? Você vai gritar, você vai falar alto com eles? Não. Aí eu pergunto, como que você fala com seus pais? Porque a Bíblia fala que a gente tem que honrar pai e mãe, para que os nossos dias se prolonguem. Você honra. Ah, eu tenho liberdade. Liberdade é uma coisa, respeito é outra. E infelizmente, às vezes a gente tem confundido um pouquinho isso. E quando a gente observa o comportamento, esse 2 pesos. Você é tão educado externamente, você é tão gentil fora, mas só quem convive com você sabe como você é dentro da sua casa. Você é paciente do lado de fora, você sorri, mas dentro de casa só Deus sabe quão impaciente, quão grosseiro às vezes, quão opresso você é. Não tem um sorriso, não tem um muito obrigado. Na rua é muito gentil, muito obrigado, com licença, bom dia. Mas em casa não faz mais que sua obrigação, não tem nada para agradecer. Por que eu tenho que agradecer? 2 pesos, 2 medidas. Tá errado, aquilo que o filho do outro fez, isso é errado, e você vai lá e você coloca ali aquele peso, corrige. Mas se for seu filho, não, vamos justificar. Qual que é a historinha que eu vou contar para aceitar o 2 pesos, 2 medidas? E Deus é muito claro, né? Porque Ele fala que Ele detesta, Ele abomina quem usa o quê? Balança desonesta. Mas quem usa peso justo, Ele gosta. Aqui fala sobre realmente qual é a maneira certa de vivermos e relacionar da maneira que agrada a Deus, da maneira que realmente traz cura, traz restauração para o outro, traz realmente transformação na vida do outro e na minha também. E eu queria que você hoje parasse para pensar. Ah, não sou interesseira não, então tá bom. Você trata da mesma maneira. Todos, ok. Se você souber que você tem uma possibilidade de ter algum ganho com algum tipo de relacionamento, você não vai dedicar mais para esse não. Eu queria que você parasse e você pensasse. Né? Infelizmente, a gente vive numa época de trocas, né, gente? Barganhas. É um querendo ganhar em cima do outro. Mas a palavra do Senhor, ela não muda. Dentro dos princípios de Deus, o tratamento deve ser o mesmo para todos. Dentro dos princípios de Deus, a honra deve ser a mesma para todos. Dentro dos princípios de Deus, não tem diferença. Ele repudia aqueles que tratam pessoas diferentes de maneira diferente. A gente vive num mundo onde tem discriminação? Não, de jeito nenhum. Não. Você já viu diferença das pessoas tratando quem tem títulos e quem não tem? A mesma maneira que você trata o médico é a mesma que você trata aquele que trabalha ali no lixo, o lixeiro.
É a mesma maneira que você trabalha com a empregada doméstica? A mesma maneira que você trata? 2 pesos e 2 medidas. São seres humanos. Coisas simples. A mesma maneira que a gente olha para um, a gente olha para o outro. A mesma tolerância que a gente tem para um, a gente tem para o outro. A mesma maneira que você trata aquele que tem um peso a mais é a mesma maneira que você trata aquele que está com um corpinho esbelto. A mesma maneira que você trata aquele que é negro é a mesma maneira que você trata aquele que é branco. Pare e pensa. É tempo da gente parar a pensar e ver que Deus abomina, Deus não aceita, Deus realmente são balanças, Ele gosta do mesmo peso para todo mundo. Pastora, mas você fala. Eu posso falar porque eu tenho autoridade para falar sobre essas diferenças. Tenho autoridade para falar por ser casada com uma pessoa negra. E a gente começa a observar. A gente observa quando você não tem título, como a pessoa te trata, e depois que ela descobre todos os títulos que você tem, como ela te trata. A credibilidade ou não. Se você, às vezes, está arrumado ou não, é a mesma credibilidade, tem 2 pesos, tem 2 medidas. A gente tem que começar a parar, observar e analisar mais os nossos comportamentos, as nossas atitudes, o nosso dia a dia. Como é que a gente vê, como que a gente pensa. E a palavra do Senhor, ela diz que Deus não se agrada, né, de 2 pesos e 2 medidas, mas constância. A mesma medida que eu meço para mim é a mesma que eu meço para você. Então, eu vou corrigir e disciplinar você também na mesma intensidade, na mesma medida que eu iria corrigir e disciplinar a uma pessoa que eu amo, a mim, ou a um filho, a um parente bem próximo. Equilíbrio. Eu acho que a gente poderia, né, deixar como a palavra de hoje como equilíbrio, a palavra de hoje como coerência, a palavra de hoje como realmente verdade. E algo que nós temos é consciência, né? E isso é maravilhoso, porque isso nos permite ser transformados. Quando nós temos consciência de um ato, de uma situação, a gente pode mudar aquele ato, aquela situação. Mas se a gente não tem consciência daquilo, não tem como mudar. Porque você acha que aquilo está certo. Então você vai continuar errando normalmente. Dá para entender? Eu quero deixar essa palavra para você pensar, essa palavra para que eu também reflita, essa palavra para que a gente possa começar a parar e observar. 2 pesos e 2 medidas. Não, eu não idolatro as pessoas não, tá? Então eu peço para fazer selfie para todo mundo? Ou só com quem é mais famoso? Não idolatro, não, tá? Então pensa nisso. São, às vezes, algumas coisas tão sutis que a gente precisa parar, pensar e refletir. E ver que a gente precisa ter uma mesma medida para todas as áreas da nossa vida, para todas as coisas. Porque isso, sim, é algo que agrada o coração de Deus. Amém? Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.